Muitas vezes acreditamos que resolver uma ausência requer palavras, mensagens, explicações, justificativas. Mas existe uma força estranha, quase desconfortável, que mora no silêncio. Não aquele silêncio de quem desiste, mas o de quem entendeu que a presença mais marcante pode ser justamente a ausência bem colocada. A primeira tentação quando alguém se afasta é reagir. Agir rápido, dizer algo, não deixar o espaço crescer. Mas o impulso é um sabotador silencioso. Os estoicos nos ensinaram que a verdadeira força está em atrasar a resposta. Espere, observe, não por orgulho, mas porque agir no calor da emoção é oferecer o seu poder ao outro. Silêncio não é ausência, é presença em estado puro. Ele transforma, incomoda, pesa. Quando você escolhe não responder, está mostrando mais do que qualquer explicação poderia oferecer. Está dizendo, minha paz não está à venda. Isso intriga, isso marca. É o tipo de presença que ecoa mesmo depois que você sai de cena. Nada desperta mais o pensamento do que aquilo que ficou sem resposta. O silêncio cria perguntas que não têm fim. Será que ele desistiu? Será que ela já me esqueceu? E enquanto o outro tenta decifrar o seu silêncio, você passa a habitar não só a ausência, mas a mente. Isso é mais forte do que qualquer discurso. Alguns gritos não fazem barulho, e o mais poderoso deles é aquele que acontece dentro de quem percebe que perdeu algo raro. Sua ausência bem conduzida não é punição, é espelho. E quem enxerga o próprio reflexo nesse vazio, ou muda, ou se arrepende. Já percebeu como algumas pessoas parecem intocáveis, mesmo quando tudo ao redor desaba? Elas não precisam levantar a voz, nem provar nada. Simplesmente estão ali, firmes, enquanto os outros se perdem em suas próprias emoções. Essa é a essência de quem domina a tempestade por dentro. Uma calma que não é a ausência de dor, mas a escolha consciente de não ser destruído por ela. Antes de continuarmos, se você está pronto para dar o próximo passo e aplicar o estoicismo na sua vida de forma prática, eu tenho algo especial para você. No comentário fixado, você pode baixar o nosso e-book Mude Sua Vida com Estoicismo. Ele vai te ajudar a aprofundar ainda mais sua jornada de transformação e te fornecer ferramentas poderosas para fortalecer sua mente. Não perca essa chance de mudar sua vida agora mesmo e garanta agora mesmo o seu, antes que as unidades se esgotem. Clique agora mesmo no primeiro comentário fixado e garanta o seu. Muitos confundem calma com fraqueza, mas o verdadeiro estoico sabe: quem permanece sereno no meio do caos carrega dentro de si um mundo estruturado. Sua tranquilidade não é passiva, é poderosa. Ela comunica que você não está reagindo ao outro, está reagindo a si mesmo, com disciplina e presença. Imagine uma montanha enquanto os ventos sopram, os galhos se quebram e as folhas voam. Ela continua lá, inabalável. Essa é a postura que transforma você em algo que o outro não consegue ignorar. Quem se afasta espera desespero. Quando encontra firmeza, começa a duvidar da própria decisão. A serenidade não se atua, ela é sentida. Fingir indiferença apenas reforça a dor escondida. Mas ser realmente sereno exige entrega. Deixar o outro ir sem desejar controlar o retorno. Quem percebe essa calma verdadeira começa a enxergar valor onde antes via apenas presença. Nada desarma mais do que encontrar paz onde se esperava turbulência. É nesse contraste que o arrependimento começa. Porque quando você responde com equilíbrio, revela algo raro. A capacidade de não se perder, mesmo quando os outros decidem se afastar. Quando alguém se afasta, é natural querer entender, consertar, interferir. Mas a raiz da dor não está na perda em si, e sim na ilusão de que você poderia controlar algo que nunca foi seu para comandar: o outro. O estoicismo ensina que a liberdade começa exatamente onde termina o desejo de controlar o incontrolável. Pensamentos, escolhas, reações. É isso que está nas suas mãos. O resto, sentimentos alheios, decisões externas, retornos que nunca chegam, não são seus. Gastar energia tentando mudar o outro é como remar contra a má corrente.
Você se cansa, mas não sai do lugar. Direcione essa energia para o que pode ser transformado, você mesmo. Muitas vezes projetamos no outro a missão de nos fazer sentir completos. Esperamos que ele volte, que reconheça, que cure o que nem é dele. Mas ninguém tem a obrigação de ser sua resposta. Ao inverter esse pensamento, você se liberta da ansiedade e recupera seu poder. Você não precisa convencer, nem provar, nem insistir. A liberdade está em aceitar. O outro tem o direito de ir, e você tem o dever de permanecer inteiro. Quando você deixa de tentar consertar o afastamento, começa, finalmente, a cuidar de si. A estabilidade vem quando você se torna o ponto fixo da própria vida. E quando isso acontece, não importa quem sai ou quem volta, porque nada mais te tira do centro. E é nesse exato momento que os olhos do outro começam a voltar para você. Porque aquilo que se torna raro, de repente parece mais valioso. É quase uma regra silenciosa. O que está sempre disponível acaba sendo ignorado. Mas quando algo se afasta, quando sua presença se transforma em ausência, o outro começa a notar o vazio deixado. E esse vazio, quando bem construído, pode valer mais do que 1000 tentativas de se explicar. Estar sempre presente, sempre acessível, apaga sua força com o tempo. A ausência, por outro lado, tem o poder de amplificar. Quando você some com dignidade, o outro precisa lidar com o espaço deixado. E esse espaço começa a ecoar. A ausência bem administrada se torna uma nova forma de presença, mais marcante, mais poderosa. O ser humano deseja aquilo que sente que pode perder. Quando algo é garantido, a mente relaxa e perde o interesse. Mas quando há escassez, o desejo cresce. A falta gera projeção, dúvida, memória. E assim, mesmo sem dizer nada, você volta a ocupar a mente do outro. Não como presença física, mas como ausência sentida. Fingir que não se importa não funciona. A mente percebe a tentativa desesperada por atenção disfarçada de silêncio. A escassez real é natural. É você se recolhendo por escolha, não por estratégia. É viver, seguir, sem fechar as portas, mas também sem esperar que alguém as abra. Não se trata de se esconder, mas de se preservar. O raro atrai porque carrega um valor implícito. Quando você se torna raro de forma autêntica, não precisa forçar nada. A simples ausência da sua presença já é o suficiente para provocar uma pergunta. O que perdi? Quando alguém se afasta, é comum perceber tardiamente que toda a sua energia estava direcionada para fora. Palavras, atenção, presença, tudo oferecido sem filtro, como se provar seu valor fosse a única forma de ser visto. Mas quando você recolhe essa energia, algo surpreendente acontece. O outro começa a sentir sua falta, não de você, mas da força que você levava consigo. Você não precisa gritar que está cansado. Basta parar de oferecer aquilo que sempre esteve disponível. A atenção é uma moeda poderosa, e você a gastou com facilidade. Quando a retira, o outro se vê diante de um espelho vazio. E é aí que começa o arrependimento. Não pela ausência da pessoa, mas pela ausência da energia que ela entregava. Sair de cena não precisa ser um ato teatral. Não exige explicações longas, nem despedidas dramáticas. A retirada silenciosa, serena, é muito mais potente. Ela comunica maturidade. Mostra que você entendeu. Não vale a pena insistir onde sua presença se tornou invisível. A ausência física é sentida com o tempo. Mas a ausência energética é sentida no instante. Quando sua presença deixa de alimentar o outro, ele percebe que algo essencial se foi. É nesse vazio sutil que o arrependimento começa a crescer. Você não precisa convencer ninguém do seu valor. Quando para de entregá-lo gratuitamente, ele se impõe sozinho. O silêncio, nesse caso, deixa de ser ausência e passa a ser lembrança constante do que foi perdido. E talvez nunca mais possa ser recuperado. Você já reparou como algumas pessoas parecem intocáveis, não porque são frias, mas porque são inteiras? Não importa o que acontece ao redor, elas mantêm o olhar firme, a respiração constante e o corpo presente. Essa postura não é sobre arrogância, é sobre autodomínio. E quando alguém se afasta esperando sua queda, mas encontra sua estabilidade,
O jogo começa a virar sem que uma palavra precise ser dita. Responder com dignidade não é sobre calar o orgulho, mas sobre dar voz à sua integridade. Não responder a provocações, nem correr atrás de migalhas, não é fraqueza, é inteligência emocional. Quem entende seu próprio valor, escolhe o silêncio com dignidade como forma de dizer: eu sei quem sou e isso basta. Fingir que está bem enquanto se consome por dentro só reforça a instabilidade. Já ser verdadeiramente calmo vem da aceitação. Aceitar que o outro foi, que o vínculo mudou, que você ainda está aqui. E isso em si já é uma vitória silenciosa. O desequilíbrio repele, a firmeza atrai. Quando o outro vê que sua ausência não abalou sua estrutura, começa a se questionar: será que eu subestimei essa pessoa? Estabilidade emocional, quando real, vira um campo magnético. Ela comunica segurança, e segurança é desejo disfarçado de respeito. No meio do caos, todos procuram um ponto fixo. E se você for esse ponto? Quando sua presença se mantém firme, mesmo sem insistência, você se torna não apenas alguém do passado, mas um modelo de equilíbrio que o outro passa a buscar, mesmo sem perceber. É como se o silêncio precisasse de legenda, como se não dizer nada fosse injusto. Mas a verdade é que o desejo de explicar demais quase sempre nasce da insegurança. Quando você aprende a permanecer em silêncio, sem a necessidade de convencer ninguém do seu ponto, nasce um novo tipo de poder. Um que não depende da compreensão do outro. Quando você não se justifica, abre espaço para que o outro pense. E pensar incomoda mais do que ouvir. O silêncio vira um espelho. A pessoa começa a se questionar, a tentar preencher os espaços que antes você explicava. E é nesse vazio que nascem as perguntas que mais doem. Você não deve nada além da sua paz. Se afastou? Talvez porque precisasse. Não respondeu? Talvez porque decidiu priorizar sua sanidade. A verdade é simples. Quem está em paz consigo mesmo não se sente obrigado a justificar cada passo. A ausência de explicação é, muitas vezes, a explicação mais poderosa. Quanto mais você tenta ser entendido, mais perde o controle da própria narrativa. A dúvida que o silêncio gera tem mais peso do que qualquer frase ensaiada. Deixe que o outro crie hipóteses. Não para manipular, mas para preservar a sua verdade. Quando você confia em quem se tornou, não precisa da validação de quem foi embora. E isso muda tudo. Você sai do papel de quem implora por compreensão e assume o de quem oferece apenas uma coisa: presença ou ausência, ambas cheias de sentido. Muitas vezes, o sofrimento parece um castigo, mas sob a lente do estoicismo, ele se transforma em um chamado. Algo dentro de você está pedindo mudança. Quando alguém vai embora, o vazio que se abre não é apenas perda, é espaço. E espaço, quando bem usado, vira crescimento. Nem todo rompimento é um erro. Às vezes, é o universo reorganizando as peças. Você só consegue enxergar a própria estrutura quando ela é abalada. E se esse afastamento não fosse sobre o outro, mas sobre o quanto você vinha esquecendo de si mesmo? Negar a dor não a torna menor. Os estoicos não ignoravam o sofrimento. Eles o enfrentavam. Sentir é humano. E sofrer pela ausência de alguém não te torna fraco. O que importa é o que você decide fazer com essa dor. Ela pode te quebrar ou te esculpir. É no desconforto que as verdades mais nítidas emergem. As ilusões se desfazem. As dependências ficam evidentes. O silêncio do outro revela o quanto você ainda se alimentava da presença dele para se sentir completo. E isso não é amor. É esquecimento de si. Toda ferida tem duas faces: a dor e o aprendizado. Quando você para de fugir da dor e começa a escutá-la, ela te mostra onde você estava se perdendo. E ao recuperar a si mesmo, você deixa de querer que o outro volte. Porque quem volta, encontra alguém diferente. É como se o silêncio do outro nos empurrasse para o desespero da ação. Mandar mensagem, justificar, buscar reconexão. Mas a pressa é inimiga da clareza. O estoico sabe que, entre o impulso e a ação, existe um espaço. E é nesse espaço que mora a resposta consciente, e não a reação impulsiva. Reagir é automático. É o grito da insegurança tentando restaurar uma conexão.
Já responder é escolha. É o resultado de observar, respirar e agir com clareza. O impulso te faz digitar sem pensar, ligar sem filtro, se explicar antes mesmo de ser questionado. A intenção, por outro lado, vem da consciência de que nem todo silêncio precisa ser preenchido. Nem toda ausência exige movimento imediato. Quando você reage, está dizendo ao outro: você ainda tem poder sobre mim. Isso enfraquece sua presença, pois revela carência, não força. A cada tentativa precipitada, você reforça a ideia de que depende daquela validação. O estoicismo ensina que autocontrole não é frieza, é respeito por si mesmo. Quem aprende a não reagir, aprende a manter o domínio da própria narrativa. Responder pode significar não dizer nada. O silêncio, quando nasce da consciência e não da repressão, é uma resposta legítima e poderosa. Ele comunica a presença interior, maturidade emocional e desapego. Ao escolher o silêncio, você não está ignorando, está afirmando: eu escolho não entrar nesse jogo. Isso, por si só, muda a energia entre vocês. No estoicismo, contenção é poder. Não porque sentir seja errado, mas porque reagir sem pensar é abrir mão da razão. Aquele que se contém não está fingindo indiferença, está praticando sabedoria. Ele espera, observa e só age quando a mente está em paz. É assim que você se torna raro. É assim que o outro, ao esperar por sua reação, encontra o inesperado. A firmeza silenciosa de quem aprendeu a se bastar. A presença constante muitas vezes se torna invisível. Mas quando a presença some, o espaço vazio passa a gritar. É como uma cadeira vazia num jantar familiar. Ninguém fala sobre ela, mas todos percebem. E é nesse espaço não preenchido que nasce o verdadeiro poder da ausência. Não como castigo, mas como lembrança viva do que um dia foi presença. Você esteve ali, deu atenção, carinho, presença. E por um tempo, isso foi ignorado ou tomado como garantido. Quando você se retira, cria um espaço onde antes havia conforto. Esse vazio incomoda, porque ele não é apenas físico, ele é simbólico. Representa tudo o que o outro deixou de valorizar. A mente humana precisa de contraste para reconhecer o valor. E o espaço que você deixou é esse contraste. A ausência verdadeira não é quando você desaparece do mundo, mas quando sua energia já não toca o cotidiano do outro. Não é sobre sumir das redes, mas sobre parar de entregar aquilo que antes era constante. Sua escuta, seu cuidado, sua preocupação. De repente, aquilo que parecia comum se torna especial, porque não está mais ali. O vazio tem um poder estranho. Ele ativa a memória. Quando você para de falar, o outro começa a lembrar do que você dizia. Quando você para de estar disponível, o outro começa a perceber o quanto contava com você. O silêncio não apenas ecoa, ele reorganiza a percepção. O que antes era ignorado, agora se torna ausência sentida. E é aí que a dúvida e o arrependimento surgem. Não há como fugir. O ser humano sente falta não só das palavras, mas da energia que vinha junto com elas. Quando você sai de cena, sua imagem permanece. Não por insistência, mas por impacto. É a cadeira vazia que ninguém ousa ocupar, porque ainda carrega a forma de quem esteve ali. E talvez, só talvez, isso seja mais forte do que qualquer tentativa de retorno forçado. Há algo profundamente magnético no mistério. Aquilo que não é explicado, aquilo que não se entrega inteiro de uma vez, permanece vivo na mente. Quando você se afasta, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, cria um campo invisível que provoca o outro. Porque onde há mistério, há imaginação. E onde há imaginação, há desejo. O erro de muitos foi ter se tornado previsível, sempre disponível, sempre respondendo, sempre tentando consertar. Mas o ser humano deseja aquilo que instiga, não o que é óbvio. Quando você se recolhe, muda o ritmo, quebra o padrão, torna-se de novo um enigma. E enigmas são difíceis de ignorar. A mente começa a procurar padrões, explicações, respostas. E em cada tentativa de entender você, o outro se envolve mais. Previsibilidade mata o encanto. Aquilo que é sempre certo se torna entediante e o vínculo esfria. Romper esse ciclo não significa jogar.
Significa se redescobrir, mudar sua postura, sua forma de agir, sua frequência. E, principalmente, deixar de agir como quem está tentando ser lido o tempo todo. O estoico não é previsível. Ele é coerente, mas surpreendente em sua tranquilidade. Você não precisa se reinventar por completo, mas precisa reaparecer como alguém novo. Alguém que passou por um processo interno e não tem mais a mesma energia de antes. Quando o outro perceber que não consegue mais prever suas reações, que sua presença agora é diferente, mais serena, mais firme, começará a se aproximar não para reconquistar, mas para entender. E é aí que nasce o novo tipo de conexão, aquele que vem da curiosidade. Respostas fáceis são descartadas rapidamente, mas enigmas são revisitados. Seja alguém que não se entrega por inteiro de uma vez, que fala pouco, mas diz muito, que aparece, mas não se oferece. A ausência do excesso é o que cria profundidade. E profundidade é rara. Quem aprende a ser enigma nunca precisa implorar atenção, porque o outro sente que há mais para descobrir. E essa sensação é inesquecível. O retorno que mais impacta não é o que chega gritando, mas o que surge naturalmente sem esforço. A maioria espera que, se você voltar, virá carregando um discurso, uma súplica ou um acerto de contas. Mas há algo muito mais poderoso: aparecer como quem nunca saiu de si, sem explicações, sem cobrança, sem ruído. A chave não está em como voltar, mas no porquê você voltou. Se for por impulso, o outro sentirá o peso da carência. Mas se for por escolha, uma escolha leve, consciente, tranquila, a energia muda. Reaparecer não é bater na porta. É caminhar por perto, sem exigir entrada. Um olá casual, um gesto simples, pode dizer mais do que uma carta de 3 páginas. A leveza desconcerta. A brisa toca e passa. É suave, mas inesquecível. A tempestade, por outro lado, chega cobrando espaço, pedindo explicações, exigindo atenção. Quando você volta como brisa, entra na memória sem invadir. O outro percebe sua presença sem saber ao certo como reagir. E é nesse desconforto sereno que nasce a reflexão. Será que ainda existe algo ali? O silêncio ainda é sua melhor arma, mesmo na volta. Não tente resolver o que ficou mal explicado. Não procure respostas onde talvez não existam. Seja presença, não explicação. Os diálogos que realmente importam são provocados pela mudança de energia, não pela insistência em ser entendido. A percepção do outro será sua maior aliada. E ela só nasce no espaço que você permite, não no que você exige. Se houver reencontro, que ele seja simples. Um olhar que diz, eu segui em frente, vale mais do que qualquer frase ensaiada. A ausência de drama é, por si só, uma declaração de maturidade. Você não precisa provar que mudou. Basta demonstrar isso em sua presença. E quem sente isso, sente tudo, sem que você precise dizer uma só palavra. Existe um ponto em que algo muda silenciosamente dentro de você. Um momento em que o vazio deixa de ser dor e se transforma em espaço. É aí que nasce a autossuficiência. Não como indiferença, mas como clareza. E de repente você percebe, não precisa mais ser escolhido, porque já se escolheu primeiro. Por muito tempo, talvez você tenha buscado ser aceito, ser visto, ser validado. Mas o estoicismo ensina, o bem mais valioso é aquele que depende apenas de você. Quando você reconhece o próprio valor sem esperar confirmação externa, algo muda na sua postura. Você deixa de girar em torno de alguém e passa a caminhar em linha reta. Não por frieza, mas por integridade. Pessoas inteiras atraem, não por esforço, mas por contraste. Em um mundo onde a maioria tenta preencher seus vazios no outro, quem transborda causa impacto. A independência emocional não é desinteresse, é maturidade. E essa energia mexe com quem te viu fragilizado antes. Porque agora quem volta encontra alguém que não espera mais, mas segue. A liberdade é sedutora. Quem não precisa controlar, agradar ou forçar, naturalmente convida o outro a se aproximar. É o oposto da carência. Quando você demonstra que sabe ficar só, que tem uma vida rica mesmo sem aquela pessoa, passa uma mensagem poderosa. Eu escolho quem participa do meu mundo,
mas ele não para se você for embora. A verdadeira virada acontece quando sua presença não grita, mas se impõe. Porque agora sua solidez é resultado de escolhas conscientes, não de tentativas de parecer forte. Você não é mais alguém esperando por retorno. É alguém que aprendeu a florescer no próprio chão. E esse tipo de presença, silenciosa e firme, é exatamente o que permanece na mente de quem partiu. Quando alguém vai embora, é comum pensar que algo foi arrancado de você. Mas o estoicismo propõe outra visão. Nada que pode ser tirado de você era de fato seu. A perda, quando encarada com consciência, não diminui. Ela revela. Não é uma punição, é uma limpeza. E o que sobra depois é exatamente quem você é. A forma como você lida com o fim diz mais sobre você do que qualquer outro momento do vínculo. Gritar, correr atrás, implorar, tudo isso pode até parecer demonstração de amor, mas geralmente soa como perda de si. Quando você aceita a perda com postura, sem espetáculo, comunica algo raro, dignidade. E dignidade é lembrada mesmo por quem decidiu ir embora. Deixar alguém partir sem tentar impedir pode parecer fraqueza, mas na verdade é força na sua forma mais pura. Você não está dizendo, não me importo. Está dizendo, me importo tanto comigo que não vou me destruir por alguém que escolheu não ficar. O estoico entende que reter o que quer ir é guerra perdida, e ele não guerreia contra o inevitável. Há um ponto em que o silêncio se torna sua última palavra. Você não escreve mais, não se explica, não justifica, apenas some com leveza. E é essa ausência serena, sem ódio nem revanche, que deixa a maior marca. Porque ela não carrega dor, carrega clareza. E clareza machuca mais do que qualquer discurso de mágoa. Perdoar sem precisar ouvir um pedido de desculpas. Ir embora sem bater portas. Continuar sem esperar que o outro olhe para trás. Tudo isso exige coragem. E essa coragem não nasce do orgulho, mas da verdade. Quem sabe o próprio valor não precisa provar nada. Quando você liberta sem raiva, se torna inesquecível. Porque o amor próprio verdadeiro não precisa de plateia. Não é a frequência com que alguém aparece que determina a sua presença. Às vezes, quem mais marcou foi justamente quem saiu em silêncio, sem cena, mas com postura. A lembrança não grita. Ela sussurra no fundo da consciência, principalmente quando foi deixada por alguém que se retirou com paz e não com revolta. É isso que faz do seu silêncio uma assinatura. Você não precisa ter sido o mais dramático, o mais romântico, o mais presente. Basta ter sido verdadeiro. O que permanece na memória de alguém não é o exagero, mas a essência. A forma como você foi inteiro, mesmo quando não foi retribuído. Isso cria raízes invisíveis no tempo. O exagero se apaga, a autenticidade se conserva. O outro talvez não diga, talvez nem demonstre. Mas no silêncio dos dias, a sua ausência retorna. Em pequenos detalhes, em lembranças soltas. Porque quando você deixa de correr atrás, mas mantém a integridade, sua imagem passa a visitar o outro como uma pergunta que não foi respondida. E perguntas sem resposta ecoam mais que declarações completas. Sumir não é desaparecer. É parar de oferecer sua energia onde ela não era valorizada. Mas o que era constante e de repente se torna escasso, se transforma em algo raro. E o que é raro, naturalmente, passa a ser lembrado com mais força. É assim que você deixa de ser opção e se torna referência. No fim de tudo, quando o outro se sentar em silêncio, é ali que sua imagem pode surgir. Não como cobrança, não como dor, mas como lembrança de alguém que poderia ter implorado, mas preferiu ir em paz. Alguém que poderia ter feito cena, mas preferiu ser discreto. Alguém que, em vez de tentar voltar, escolheu seguir. E por isso mesmo, permaneceu. Porque o verdadeiro valor não é sentido no barulho da presença, mas no eco da ausência. O mundo espera reações, gritos, respostas impulsivas. Mas quando você permanece calmo, mesmo diante do abandono, você se torna imprevisível. E o que é imprevisível atrai. O estoico entende que a verdadeira influência não está na intensidade da emoção, mas na firmeza silenciosa de quem se recusa a ser abalado. A maioria das pessoas, ao serem rejeitadas, corre para provar algo, justificar,
pedir, explicar. Mas você não. Sua serenidade desconcerta. Ela cria um vácuo onde o outro esperava caos, um silêncio onde se previa barulho. E é aí que começa o mistério. Será que ele sentiu? Será que ela se importa? A serenidade sem fingimento é um convite silencioso à dúvida. Quem espera desespero e encontra controle sente o chão se mover. O equilíbrio não só protege você, como expõe o despreparo do outro. Sua calma não diz, não me importo. Ela diz, eu me importo o suficiente comigo para não implodir. É essa postura que tira o controle de quem partiu, porque no fundo, eles contavam com o seu colapso. Você não precisa aparecer com intensidade, basta estar. Uma presença firme, discreta, mas evidente. Um olhar direto, um gesto contido, uma energia estável. Quando sua postura não vacila, sua presença fala mais alto do que qualquer texto. As palavras já não importam. O que marca é o jeito como você continua existindo sem se dobrar. A estabilidade emocional virou raridade. A maioria reage, explode, implora. Quando você segue firme, você se torna exceção. E o que é exceção vira desejo. Não porque você fez algo para impressionar, mas porque sua paz mostra o que o outro não tem. E de repente, sua calma deixa de ser ignorada. E passa a ser tudo o que o outro queria encontrar ao voltar. Sumir não é desaparecer completamente. Pelo contrário, às vezes é no afastamento silencioso que sua presença se torna mais evidente. Quando você para de tentar ser lembrado, começa a ser impossível de esquecer. Isso não é sobre provocar saudade à força, mas sobre permitir que a ausência fale no lugar da insistência. Você não precisa se esconder do mundo. Não se trata de bloquear, apagar rastros ou cortar tudo. Trata-se de se retirar com leveza, sem barulho, mas com intenção. Estar menos visível, mas energeticamente presente. Parar de entregar atenção, mas continuar sendo lembrado nos detalhes. A verdadeira ausência não é distância, é silêncio com significado. A mente busca padrões, e quando algo que era previsível desaparece, ela começa a preencher os vazios com memórias. Aquilo que você fazia, dizia, entregava, tudo retorna como lembrança. E, ironicamente, quanto menos você aparece, mais você ocupa espaço na imaginação do outro. Porque a lembrança não precisa de você para existir. Ela precisa apenas do contraste da ausência. Saudade não nasce do excesso. Ela nasce da escassez repentina. Quando você para de lembrar o outro, da sua presença, começa a deixar que ele sinta falta. E essa saudade, quando genuína, é muito mais poderosa do que qualquer mensagem enviada. Ela não soa como cobrança, soa como perda. E o ser humano só valoriza o que sente que está se perdendo. Você era constante. Agora, é silêncio. Antes havia sinais, mensagens, reações. Agora é apenas ausência. E essa quebra de padrão acende algo inevitável. Curiosidade. O outro começa a se perguntar onde você foi parar, por que sumiu, o que aconteceu com aquele que parecia sempre presente. E nesse espaço mental, onde não há respostas prontas, você se torna mais marcante do que nunca esteve antes. Ignorar não é ausência de sentimento. Muitas vezes é a maior demonstração de autocontrole. Quando você escolhe o que merece sua energia e o que não merece resposta, está dizendo ao mundo e a quem te perdeu que sua paz não está disponível para qualquer provocação. O estoico não ignora por orgulho, ele ignora por sabedoria. Antes de prosseguirmos, não esqueça de pegar o nosso e-book Mude Sua Vida com o Estoicismo, que vai estar no link do comentário fixado. Garanta já o seu antes que se esgote as unidades. Você não precisa se justificar para cada silêncio do outro. Nem precisa reagir a indiretas, provocações ou atitudes infantis. Escolher não responder é escolher a si mesmo. E isso não significa fraqueza. Significa consciência. Toda vez que você responde a algo desnecessário, entrega seu tempo e sua energia para um jogo que não te leva a lugar algum. A vontade de colocar tudo em pratos limpos pode ser grande, mas nem todo conflito precisa de voz. O silêncio, muitas vezes, é a resposta mais madura. Ele diz, não vou participar disso. E essa não participação não é passiva, ela é ativa.
É uma decisão firme de não alimentar o caos. E quem te conhece sabe. Quando você para de responder, é porque já superou a necessidade de ser compreendido. Ignorar um comportamento esperado quebra o padrão. A pessoa esperava seu desespero, sua defesa, seu discurso. Mas o que ela encontra é silêncio. Nenhuma explicação, nenhuma reação. E isso faz com que ela olhe para si mesma. O silêncio obriga o outro a refletir. Não sobre você, mas sobre as próprias atitudes. Porque quando você não responde, a mente do outro continua tentando preencher esse vazio. Você não está tentando machucar. Está tentando se proteger. Ignorar não é desprezar. É cuidar da própria energia. É escolher não se desgastar com quem não soube valorizar. Quando o outro sente que você não está ignorando por orgulho, mas por equilíbrio, algo muda. A ignorância consciente não afasta. Ela mostra que sua presença não está mais em liquidação. E isso vale mais do que qualquer resposta. Quem não cobra não é quem desistiu, é quem aprendeu. A verdadeira elegância não está em pedir atenção, mas em mostrar com sutileza que você não depende dela. Quando você deixa de pedir, o outro começa a se perguntar por que você parou. E nesse silêncio calmo, começa a nascer um desconforto. O tipo de desconforto que transforma curiosidade em arrependimento. Cobrar parece, à primeira vista, um sinal de envolvimento. Mas com o tempo, se torna peso. Repetir pedidos por atenção, explicações, mensagens, desgasta o vínculo e diminui seu valor. Quando você para de cobrar, envia uma mensagem poderosa. Meu valor não depende da sua resposta. E isso muda toda a dinâmica. O outro perde o controle que antes tinha sobre você. Leveza não é desinteresse, é confiança. Quem é leve atrai, porque não exige, não força, não pressiona. A leveza cria espaço para o outro desejar, e não apenas reagir. Enquanto a cobrança cansa, a leveza acalma. E quando sua presença passa a ser sentida como liberdade, e não como prisão, o desejo de se aproximar cresce por vontade, não por obrigação. Você não precisa gritar para ser visto. Quando você se valoriza em silêncio, sua energia fala por você. Não pedir, não suplicar, não cobrar. É confiar que sua ausência está dizendo o que sua voz já cansou de repetir. E o silêncio vindo de alguém que sempre foi presente é ensurdecedor. Mostra que o jogo virou e que você parou de jogar. A frase mais poderosa que você pode comunicar ao mundo é: prefiro minha paz. E ela não precisa ser dita. Ela está nas suas escolhas, na sua ausência de reações, na sua recusa em se desgastar. A elegância mora nesse lugar. Quando você não cobra, mas também não volta atrás. Quem percebe isso começa a entender que sua ausência foi, na verdade, a forma mais elevada de amor próprio. A maioria acredita que para alguém voltar, é preciso acenar, chamar, abrir a porta escancarada. Mas há reencontros que não precisam de convite. Eles acontecem não por esforço, mas por energia. Quando você deixa de buscar ativamente e simplesmente vive sua evolução, sua ausência se torna um farol. O outro sente. E o retorno não vem pelo chamado, vem pelo silêncio que atrai. Há uma linha tênue entre estar disponível e se entregar demais. Estar aberto é maturidade. Você não bloqueia, não se fecha ao mundo, mas também não se joga aos pés de ninguém. Você está ali, firme, sereno, presente em si. Essa presença não pede, apenas permite. E é exatamente esse equilíbrio que faz o outro sentir segurança para se aproximar, ou inquietação por não saber mais como fazê-lo. As palavras têm peso, mas a energia tem frequência. E a sua diz tudo. Quando alguém sente sua nova postura, mais leve, mais inteira, mais tranquila, percebe que algo mudou. E essa percepção, silenciosa e quase imperceptível, se transforma em atração. É sua energia que convida, não seu esforço. E esse convite silencioso vale mais do que qualquer declaração. Os reencontros mais sinceros não acontecem quando você pede. Acontecem quando sua falta começa a incomodar de verdade. Não porque você se ausentou com raiva, mas porque sumiu com equilíbrio. E esse tipo de ausência não se interpreta como jogo, mas como crescimento.
O outro sente que você não está mais tentando, está apenas sendo, e isso muda tudo. O reencontro mais importante não é com quem foi embora, é com quem você perdeu de vista dentro de si mesmo. Quando você se reencontra, se realinha, se respeita, passa a emanar uma frequência diferente. E é essa nova vibração que provoca reencontros reais. Porque, no fundo, ninguém deseja voltar para alguém que implora. Mas é impossível não se sentir atraído por quem encontrou paz onde só havia ruído. O corpo fala, e muitas vezes mais alto do que palavras. Quando alguém reaparece, não escuta só o que você diz, mas observa como você se move, como olha, como está presente. E é nesse silêncio físico que mora o verdadeiro magnetismo. Aquele que não implora, não pede, mas transmite com clareza. Eu estou em paz, com ou sem você. Você pode ensaiar o que dizer, mas nada será tão impactante quanto o modo como você se porta. Um olhar direto, mas calmo. Um sorriso discreto, sem expectativa. Uma postura que não cede, mas também não ataca. São gestos sutis que dizem: eu não estou aqui por carência, estou aqui por escolha. Essa linguagem corporal transmite equilíbrio. E equilíbrio, neste contexto, é irresistível. Estar presente não significa se mostrar vulnerável. Significa ocupar seu espaço sem exagero. A forma como você entra num ambiente, como se senta, como reage ao inesperado, tudo comunica seu estado interno. E quando seu corpo expressa tranquilidade, confiança e respeito por si mesmo, você passa a ser visto de uma nova forma. Não como alguém que suplica por atenção, mas como alguém que carrega um centro próprio. Há olhares que pedem, outros que imploram. Mas o mais impactante é o olhar que não precisa de resposta. Aquele que observa com serenidade, sem expectativa, apenas com presença. Esse tipo de olhar desarma, porque ele não busca validação, ele apenas existe. E quem é olhado dessa forma começa a sentir que perdeu algo raro, alguém que não se dobrava para ser aceito. Seu corpo pode dizer, eu preciso de você, ou pode dizer, eu estou bem comigo. E essa diferença muda tudo. Autossuficiência não é afastamento, é presença limpa. Quem te vê assim, sente a força sem você precisar mostrar. E essa força silenciosa, que não implora, que não pressiona, mas apenas se torna inesquecível. Chega um momento em que tentar ser entendido se torna cansativo, em que explicar seus silêncios, sua ausência, suas escolhas, só reforça o ciclo de desgaste. Parar de se explicar não é arrogância, é maturidade. É reconhecer que quem realmente quer te entender vai sentir isso no seu silêncio. E quem precisa de justificativas constantes, talvez nunca tenha realmente escutado. A urgência de explicar cada atitude nasce do medo de ser mal interpretado. Mas o estoico sabe que o entendimento do outro não está sob seu controle. O que está é sua intenção. Quando você rompe com essa necessidade, tira um peso enorme das costas. E nesse espaço, cresce algo novo, leveza. Você simplesmente age de acordo com o que sente. E quem estiver pronto vai compreender sem esforço. Ao invés de um texto, um gesto. Ao invés de um discurso, uma ausência. O silêncio se torna resposta. Não por raiva, mas por consciência. A paz que você conquista ao não precisar mais se justificar é libertadora. Você passa a ocupar seu lugar sem medo de como será interpretado. E, ironicamente, é aí que sua presença começa a ser levada mais a sério. Antes você era transparente demais. Explicava tudo, mostrava tudo, entregava tudo. Agora seu silêncio desperta dúvida. E dúvida gera atenção. O outro, sem mais suas explicações, passa a procurar sentido onde antes tudo era óbvio. Esse movimento interno é inevitável. Por que ele não diz mais nada? Por que ela não reage mais como antes? A ausência de respostas passa a ocupar mais espaço do que qualquer diálogo já ocupou. Você não busca mais que o outro diga, você está certo, porque dentro de si já sente isso. A sua bússola agora é interna. Quando você para de se explicar, mostra que não está pedindo permissão para ser quem é. Está apenas sendo. E essa firmeza silenciosa
Comunica algo que nenhuma justificativa alcança: respeito por si mesmo. Por que algumas pessoas voltam? Não porque você insistiu, mas porque você sumiu no momento certo. O mistério é um gatilho antigo do desejo humano. Quando você para de se mostrar por inteiro, quando deixa lacunas e silêncios, o outro começa a preencher com a própria imaginação. E não há lembrança mais forte do que aquela construída na dúvida. Você não precisa se explicar. Basta permitir que o outro se pergunte. A certeza gera conforto, e o conforto desinteresse. A dúvida, por outro lado, cria movimento mental. Será que ela seguiu em frente? Será que ele me esqueceu? Será que ainda pensa em mim? Essas perguntas não surgem quando você insiste, mas quando você se retira. Ser dúvida é ser lembrança viva, pulsante, que volta à mente quando menos se espera. O maior erro é tentar forçar lembrança. Quem manda mensagens frequentes, se faz sempre presente ou tenta ser notado, o tempo todo acaba criando saturação. Mas quando você desaparece com tranquilidade, permite que o outro te imagine. E o que é imaginado sempre volta com mais intensidade. É o próprio cérebro tentando preencher o espaço deixado pela sua ausência. Você se torna uma memória não resolvida. Alguém que não se explicou, não brigou, não implorou. Alguém que sumiu com dignidade, deixando perguntas sem resposta. Esse tipo de memória não passa rápido. Ela aparece em momentos aleatórios. Numa música, numa frase, num silêncio. Porque o que não teve fim claro, o que não se explicou, o que não se fechou, permanece. Não seja um capítulo encerrado. Seja uma vírgula mal colocada, um parágrafo interrompido. Quando o outro não consegue encerrar sua história, você se torna uma dúvida favorita. Aquela que ele revisita, mesmo em silêncio. E não há forma mais poderosa de presença do que essa. Ser a pergunta que o outro ainda não soube como responder. Existe um tipo de liberdade que não faz barulho, mas muda tudo. Quando você solta o vínculo interno, quando deixa de esperar, desejar ou depender, o outro sente. Porque a energia muda. O que antes era necessidade agora é presença limpa. E é nesse rompimento silencioso, com a dependência, que nasce o verdadeiro poder de atração. A necessidade sufoca, e muitas vezes o outro não se afasta por falta de sentimento, mas pelo peso que você carregava. Quando você solta, quando para de girar ao redor do outro, cria espaço. Não apenas para que a pessoa volte, mas para que você se reencontre. A transformação começa aí. No momento em que você diz, internamente, eu não preciso mais disso para me sentir inteiro. Falta é carência. Liberdade é escolha. O desejo que nasce da falta é instável. Desaparece quando a necessidade é saciada. Mas o desejo que nasce da liberdade é contínuo, porque não pressiona, convida. Quando você se torna alguém que não precisa, mas pode escolher, você muda sua posição emocional no vínculo. E isso acende algo profundo no outro: respeito, admiração e vontade. O estoico não se oferece por carência. Ele se posiciona como alguém inteiro. E o outro percebe isso. Porque agora sua presença não é mais um pedido. É uma opção. É a diferença entre estar disponível e estar acessível. Quem percebe que você se tornou escolha e não mais necessidade, sente o peso da sua ausência e o valor da sua volta. A mente precisa de espaço para desejar. Quando você insiste, explica, cobra, você ocupa esse espaço. Mas quando você silencia e se afasta, você deixa ar para o outro respirar. E é nesse ar, nessa pausa, que o desejo floresce. Não por manipulação, mas porque o coração sente falta do que antes era garantido. E tudo aquilo que pode ser perdido passa a ter valor. O desejo de ser escolhido muitas vezes nos coloca em uma arena invisível. Disputamos espaço, atenção, afeto. Mas há uma vantagem silenciosa em quem se recusa a competir. Quem não disputa surpreende, porque sua presença não é luta, é postura. E essa postura, ao contrário da insistência, desperta respeito e desejo. Enquanto muitos se esforçam para serem notados, você escolhe o caminho oposto, o da contenção. Não se trata de se esconder, mas de não implorar. Você não está tentando ser melhor que ninguém.
Apenas está sendo inteiro. E, ironicamente, isso te destaca. Porque no meio do ruído de quem grita por atenção, o silêncio de quem é autossuficiente se torna ensurdecedor. A raridade não compete. Ela se impõe pela escassez. Quando você para de se fazer disponível o tempo todo, você se torna exceção. E o que é exceção não pode ser comparado. Quem se diferencia não precisa vencer, só precisa existir. Quando o outro percebe que você não está tentando agradar ou superar ninguém, começa a te olhar como algo que não pode ser replicado. Você não precisa jogar para vencer. Basta sair do jogo. O estoico entende que competir por validação é entregar poder. Ao sair do tabuleiro, você quebra as regras. O outro esperava ciúme, disputa, provocação. Mas você oferece silêncio, indiferença consciente, paz. E isso desestabiliza. Porque quem não joga já venceu. Venceu a si mesmo, venceu o ego, venceu a carência. Há momentos em que o outro começa a olhar ao redor e percebe: ninguém mais oferece o que você oferecia. Não por intensidade, mas por presença autêntica. Quando você sai de cena sem competir, você não perde espaço. Você cria um vácuo, e esse vácuo não é preenchido facilmente. Porque o que não tentou ser melhor, acabou sendo único. O passado pode tentar puxar você de volta. Lembranças, julgamentos, imagens antigas que o outro ainda carrega de você. Mas quando sua transformação é verdadeira, ela cala qualquer narrativa anterior. Sua nova versão não precisa justificar nada. Ela apenas existe. E essa existência, serena e firme, é impossível de ser ignorada. Você não quer mais reviver aquilo que doeu. Não busca mais recomeçar da mesma forma, com os mesmos padrões. E isso é notado. Quando você aparece novamente, mais calmo, mais centrado, sem repetir os mesmos gestos que um dia o tornaram previsível, o outro percebe, e essa diferença fala mais do que qualquer discurso sobre mudança. Antes você explicava, tentava mostrar o quanto havia mudado. Agora você não precisa mais disso. Sua paz diz tudo. A forma como você se move, reage, observa, tudo comunica crescimento. O outro espera aquele que foi deixado para trás, mas encontra alguém diferente. E é esse contraste silencioso que gera impacto. Porque quando a mudança é real, ela não se anuncia, ela se impõe. Você não espera mais nada. Nem pedidos de desculpas, nem convites, nem acenos. Isso quebra expectativas. O outro volta esperando que você esteja parado, emocionalmente estagnado, aguardando um sinal. Mas encontra alguém que seguiu. Alguém que evoluiu a ponto de não precisar mais que a história continue para sentir que valeu a pena. Você não reage como antes. Não envia mensagens impulsivas. Não se perde em justificativas. Essa mudança de padrão é desconcertante, porque o outro passa a perceber. Você aprendeu. Você cresceu. Você não é mais aquele que aceitava migalhas emocionais. E é justamente por não repetir que você se torna inesquecível. O silêncio da sua nova versão faz mais barulho do que qualquer tentativa do passado. A verdadeira indiferença não é frieza, é liberdade. Ela não busca machucar, nem provocar. Simplesmente deixa de depender. E quando isso acontece, o outro sente. Porque onde havia ansiedade, agora há paz. Onde havia expectativa, agora há presença silenciosa. E essa presença leve, que não exige nem implora, começa a criar um efeito que poucos esperam: desejo. Ser frio é construir muros para não sentir. Ser autossuficiente é reconhecer que você sente, mas não precisa. A frieza rejeita o outro. A autossuficiência o acolhe, mas sem se anular. Essa diferença muda tudo. Quando o outro percebe que você não é indiferente por mágoa, mas por clareza, isso desarma. Porque não há defesa contra alguém que simplesmente está em paz. O desejo nasce no espaço. Quando alguém sente que você não está tentando impressionar, não está se explicando, não está correndo atrás, mas simplesmente vive sua vida com leveza, algo desperta. A tranquilidade começa a contrastar com as próprias inquietações do outro. E ele sente falta do que não está mais sendo oferecido. Sua energia limpa, sua atenção calma, sua antiga entrega.
Você não precisa provar nada. Não precisa vestir a versão que agrada. Quanto mais você se permite ser como é, inteiro, tranquilo, centrado, mais começa a atrair por presença, não por performance. O outro te observa, esperando reações antigas, e não encontra. E nessa ausência de esforço, começa a brotar uma pergunta. Como ele conseguiu essa paz sem mim? A ironia é essa. Quando você para de se preocupar, o outro começa a se importar. Não porque você jogou, mas porque sua ausência emocional cria um vácuo. Antes você era presença constante. Agora é silêncio. E esse silêncio não vem como desprezo, mas como afirmação. Minha vida não gira mais em torno disso. E o que não gira mais, começa a ser orbitado. Há presenças que não gritam, mas permanecem. Não porque você insiste, mas porque sua ausência foi bem construída. O segredo não está em marcar o outro com palavras, mas com a energia do que você era e do que deixou de ser. É assim que você passa a morar na mente do outro, sem pedir por isso. A mente não resiste ao que é inacabado. Se você desapareceu sem drama, sem pedido, sem fechamento forçado, o outro continua revisitando mentalmente sua figura. Porque o que é silencioso, mas significativo, se infiltra. Você se torna um pensamento recorrente, não por insistência, mas por ausência não resolvida. E o cérebro busca resolver o que não entende, mesmo quando o coração tenta seguir. Não é preciso falar, mandar mensagens ou publicar indiretas. Basta não estar mais ali, com elegância. Sua ausência começa a invadir memórias simples. Uma música, um local, um horário qualquer. E nessas pequenas repetições cotidianas, o outro começa a te rever. Não como antes, mas com saudade. E saudade que nasce no silêncio tem um poder inigualável. Você não precisa cobrar lembrança, nem forçar retorno. Só precisa desaparecer com dignidade. A escassez da sua energia cria um contraste que antes não existia. E nesse contraste surge o sentimento. Como era bom quando ele estava por perto. A saudade forçada afasta, mas a falta sentida naturalmente é inesquecível. Suas palavras podem ter acabado, suas atitudes cessado, mas o silêncio que ficou é denso. Ele diz mais do que tudo que foi dito antes. É o tipo de silêncio que ocupa espaço nos pensamentos do outro quando ele está sozinho. É na ausência que sussurra. Você teve algo valioso e não viu. E o que é valioso quando se vai, não desaparece. Fica. Fica como memória, como dúvida, como eco. A necessidade de convencer revela insegurança. Já a recusa em tentar se explicar mostra clareza interior. Quando você deixa de tentar fazer alguém entender, aceitar ou voltar, algo muda profundamente. Você se alinha consigo. E, paradoxalmente, é exatamente esse desprendimento que começa a atrair. Porque ninguém resiste por muito tempo à força de quem não implora por ser compreendido. Explicar demais é um esforço para manter alguém onde talvez já não haja mais espaço. E esse esforço pesa. Você fala, argumenta, tenta mostrar que ainda vale a pena. Mas tudo isso, no fundo, é uma tentativa de controlar a percepção do outro. E o estoicismo nos ensina. O que está fora do seu controle não deve tirar sua paz. Conexão não nasce da insistência, mas da liberdade. Quando você se retira e solta o controle, oferece ao outro algo raro, o espaço para refletir por conta própria. Nenhuma pressão, nenhum pedido, apenas ausência. E nesse vazio, a pessoa precisa decidir sozinha se algo em você ainda ecoa. E essa decisão, quando vem espontaneamente, é muito mais forte do que qualquer retorno forçado. Você não é um argumento a ser defendido, é uma experiência a ser sentida. Não tente provar que você é digno, que mudou, que vale a pena. Apenas seja, sua vida, sua postura, sua calma. Tudo isso comunica. E quem estiver com a sensibilidade aberta vai perceber. Porque o que é genuíno não precisa de defesas. Apenas se revela silenciosamente. A maior prova de amor próprio é parar de tentar convencer quem duvidou. Sua tranquilidade, sua ausência de esforço, seu foco em si mesmo são sinais claros de que você entendeu seu valor.
E isso é mais convincente do que qualquer discurso, porque a verdadeira influência não nasce na fala, nasce na ausência de necessidade de ser ouvido. Existem momentos em que o silêncio se torna a maior declaração. Quando você não tenta explicar, reconquistar, justificar, mas apenas permanece calmo, centrado, firme. Sua paz começa a ocupar o espaço que antes era preenchido por ansiedade. E é essa paz que, sem dizer nada, diz tudo. Enquanto o outro esperava reações, você respondeu com serenidade. Enquanto ele imaginava perguntas, você ofereceu presença. E essa tranquilidade, por não carregar pressa, grito ou necessidade, se torna perturbadora, porque ela não parece com o que o outro conhecia. A sua calma diz: eu escolhi a mim mesmo. E não há mensagem mais clara do que essa. Você não precisa mais anunciar que mudou. A forma como você se movimenta, observa, responde, tudo isso já comunica uma nova frequência. Quem volta esperando o você de antes se depara com outra versão. E essa versão, por estar tão alinhada consigo mesma, cria impacto. Porque não está em busca de aceitação, está em paz. E paz é linguagem emocional que dispensa tradução. A ausência do caos mostra o quanto você amadureceu. E é só nesse contraste que o outro, aos poucos, começa a perceber o que realmente se perdeu. Porque agora não há mais resistência. Só existe a realidade de que você segue. De que você não depende mais da presença dele, mas... E isso, sem palavras, ensina o que nenhuma conversa conseguiria ensinar. No fim, tudo se resume à energia que fica. E a sua, ao invés de brigar, escolheu calar. Ao invés de confrontar, escolheu fluir. Você não precisou de discursos de despedida, nem de grandes gestos. Apenas se manteve inteiro. E foi essa inteireza silenciosa que fez ecoar a sua presença. Porque a verdadeira paz não é barulhenta, mas ela sempre é sentida. Insistir parece, à primeira vista, um ato de coragem. Mas existe um momento em que insistir deixa de ser nobre e passa a ser autossabotagem. Quando você para, não é porque não sente mais, é porque entendeu que sua energia é sagrada demais para ser desperdiçada. E nesse gesto silencioso, você muda tudo, inclusive a forma como o outro te vê. Desistir tem um nome feio na boca de quem não entendeu o valor do próprio tempo. Mas em silêncio, desistir também pode ser um grito. Eu me escolho agora. Quando você para de correr atrás, de responder de imediato, de tentar consertar o que só o outro pode decidir, mostra que está cansado de carregar o peso sozinho. A força não está em resistir a todo custo, mas em saber a hora de soltar. E soltar, muitas vezes, é o primeiro passo para recuperar a própria dignidade. Insistir cria um ciclo. Você busca, o outro se afasta. Você oferece, o outro ignora. O ciclo se repete até que alguém decida quebrá-lo. E quem para primeiro, geralmente, é quem mais amadureceu. O silêncio não é frieza, é fechamento de ciclo. É quando você entende que repetir atitudes esperando resultados diferentes só gera frustração. Quando você silencia, não está desistindo de amar, está se recusando a mendigar. O silêncio interrompe o ruído do apego disfarçado de esperança. Você pode ir embora em paz, sem gritar, sem acusar, sem querer fazer o outro sentir culpa. É possível parar de insistir sem alimentar ressentimento. A mágoa prende, o perdão liberta. Sair com leveza é a maior demonstração de evolução emocional. Porque não se trata de fazer falta como vingança, mas de fazer falta com integridade. Quem vai embora com serenidade deixa uma ausência que pesa. Porque não partiu quebrado, partiu inteiro. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, deixe seu gostei. Isso mostra que você valoriza conteúdos assim. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada de silêncio, força e transformação. E se quiser apoiar esse trabalho e ajudar o canal a continuar crescendo, clique no botão "Valeu" aqui embaixo. Seu gesto faz toda a diferença. Para fechar, me conta nos comentários se essa parte ressoou com você. Escreva a palavra "inteiro" aqui embaixo, só para eu saber que você chegou até aqui e que está se escolhendo, assim como essa história propõe. Se você realmente quer transformar sua vida com o estoicismo e dar um passo a mais na sua evolução,
Não deixe de baixar o e-book Mude Sua Vida com o Estoicismo, que está no comentário fixado. Com ele, você vai ter um guia completo para aplicar os ensinamentos estoicos no seu dia a dia. Não perca essa oportunidade. Clique no link e comece agora mesmo a sua jornada de transformação.